Senhoras e senhores, boa noite. Hoje e amanhã, Cascavel recebe dois dos principais eventos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Agora à tarde, aqui na cidade, foram realizadas as reuniões das comissões ordinárias do CAU Paraná. Já amanhã, ocorrerá a reunião plenária do Conselho. Esses eventos, organizados em diferentes regiões do estado, seguem a missão do CAU, que é a de promover a arquitetura e o urbanismo para todos. Agradecemos a presença dos conselheiros na cidade e aqui no Centro Cultural Gilberto Maier, onde será ministrada a palestra Rubens Meister, Projeto e Obra. Para abrir este evento, convidamos para o palco a presidente do CAU Paraná, Margarete Menezes. Boa noite a todos e todas. É com imensa honra que falo em nome do CAU Paraná. Temos a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão. Zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe, da nossa classe, em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Por isso, desde o começo da nossa gestão, iniciada em setembro do ano passado, estamos investindo em cursos e palestras que proporcionem novas oportunidades de negócios para os arquitetos e urbanistas. Já realizamos oficinas sobre marca pessoal e prática profissional, ciclo de palestras sobre BIM, acessibilidade e sustentabilidade na construção civil. Boas novidades virão no próximo semestre. E todos os arquitetos e urbanistas serão amplamente informados. Nossa gestão é pautada especialmente pela ética, pelos atos e procedimentos legais e principalmente pela total transparência. Desde já, buscamos mais participação dos arquitetos e urbanistas do interior do estado, no CAU Paraná, sendo esse um dos principais objetivos deste ano. Sabemos que vocês realizam muitas iniciativas interessantes e que precisam ser compartilhadas com todo o país. Trabalhamos com as portas abertas e estamos dispostos a conversar e a manter um bom relacionamento com a sociedade e com todas as entidades da área da construção civil. Cascavel é um dos principais polos da arquitetura e urbanismo do Paraná. A cidade é reconhecida por valorizar o planejamento urbano e o bom projeto. Esses são alguns dos motivos para apresentarmos aqui a obra de um dos maiores profissionais da construção civil no estado, Rubens Meister. Atuou especialmente com projetos e desenvolveu muitos trabalhos na área da arquitetura. Modernista, ele foi responsável por obras como o Palácio de 29 de Março, que é a atual sede da Prefeitura de Curitiba, e a rodoferroviária da capital paranaense. Mas sua obra-prima foi o Teatro Guaíra, cuja linguagem arquitetônica e qualidade acústica é admirada por muitos especialistas até os dias atuais. Desde já, agradeço a presença dos palestrantes, o arquiteto e urbanista Fábio Domingos Batista e a historiadora Débora Agulhã Carvalho. Os dois, ao lado do professor Paulo Chiesa, escreveram o livro Rubens Meister, Projeto e Obra, que está sendo oficialmente lançado hoje aqui em Cascavel. Desejo a todos uma excelente palestra. Boa noite. Obrigado, presidente. Agradecemos também a presença de todos os participantes. E antes de iniciar, um lembrete. Para ter acesso ao certificado da palestra, é necessário assinar a lista de presença que está aqui na entrada deste centro cultural.
Rubens Meister foi autor de mais de 400 projetos, executou obras especialmente no Paraná e em Santa Catarina. Muitas dessas construções são ícones arquitetônicos na paisagem onde estão localizadas e evidenciam o papel relevante de Rubens Meister na história da moderna arquitetura brasileira. Para falar sobre o trabalho desse importante profissional, convidamos o professor e arquiteto urbanista Fábio Domingos Batista e a historiadora Débora Agulhã de Carvalho. Obrigado, eu agradeço o convite do CAL, né? Agradeço a Margarete, todos os conselheiros. E é uma honra estar aqui em Cascavel. Eu já fiz outras pesquisas aqui, eu vou passar rapidamente. E é muito legal assim conhecer o Paraná, né? Aqui tem uma arquitetura modernista bem importante. Então, a gente vai falar sobre o Rubens Meister, né? Quando eu fui montar essa apresentação, eu descobri que ele tem uma obra aqui, que é Paraná Equipamentos, né? Ele fez em várias cidades do estado e tem aqui em Cascavel. Eu acho que hoje é Caterpillar, né? Então, o que leva a gente a fazer um livro sobre uma pessoa, né? Por que isso é importante? Porque o arquiteto, ele é uma soma dos arquitetos que vieram antes dele. Então, um bom arquiteto, ele conhece as obras dos outros arquitetos, desde os romanos até hoje, e ele consegue ter um bom repertório de arquitetura. E é muito comum assim a gente estudar os arquitetos europeus, os americanos, olhar no ArcDaily o que está acontecendo no mundo, só que assim, a gente não estuda os nossos arquitetos, os nossos grandes arquitetos, as nossas grandes obras. É muito comum assim vir um estrangeiro e olhar uma obra muito importante que tem na nossa cidade e muitas vezes a gente pouco conhece, né? E o Rubens Meister, quando apareceu a oportunidade de fazer esse livro, eu vinculava ele a algumas obras. O Guaíra, a Prefeitura de Curitiba, a rodoviária. Mas nessa trajetória a gente descobriu que ele é um cara que começou muito jovem e fez mais de 450 projetos muito bons pelo Paraná todo, por Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outras localidades do Brasil. Eu vou passar aqui rapidinho. Eu dou aula, né, mas eu tenho um escritório de arquitetura. Uma atividade que também os arquitetos devem fazer, é pesquisa. Então, essas pesquisas, eu nunca comecei elas dentro da universidade. Eu comecei por iniciativa própria no escritório. Eu vou passar aqui rapidinho. O Meister, acho que é o meu 7º livro, se eu não me engano. Esse foi o primeiro livro que eu fiz, sobre as igrejas ucranianas. Até nesse livro aqui tem uma igreja de Cascavel, só não me lembro o nome dela. Depois eu fiz isso com uma equipe, né, que eu fiz com mais 2 arquitetos. Esse aqui é um livro sobre arquitetura de madeira. Esse é sobre sobre casas italianas, 2013. Daí eu tenho esse escritório, o Grifo Arquitetura, a gente montou uma editora no escritório. Daí esse aqui é sobre cotidiano urbano, que a gente fez sobre Curitiba. Esse também. Esse aqui é sobre arquitetura e patrimônio. Esse aqui sobre prédios de Curitiba, e em 2019 eu fiz o do Meister, né? Como a gente começa uma pesquisa dessa? Uma pesquisa dessa requer muito tempo, muita precisão e muita coleta de dados, né? Mas assim, quem foi o Rubens Meister? O Rubens Meister, ele é mais conhecido por esse prédio aqui. Acho que todo mundo conhece, né? O Teatro Guaíra. Esse projeto é da década de 40. Ele fez esse projeto em 48 para uma outra praça em Curitiba. E até hoje, essa foto é do ano passado, ele tem uma imponência, uma presença na cidade que poucas obras vizinhas dele têm, tirando a nossa reitoria que fica aqui, que também o teatro é projeto dele. Então, quando a gente vê um projeto, o Meister é engenheiro, um engenheiro que fez obras tão importantes,
Esse livro é o primeiro livro de arquitetura sobre ele. Tem outro livro que é uma pesquisa bem importante também, que foi feito, acho que em 2010, se não me engano, mas a gente não tinha um livro sobre arquitetura. Então, por exemplo, um arquiteto paulista, com uma produção muito menor, tem muitos livros, e o Meister, ele não tinha. Isso era uma coisa que incomodava a gente, né? Esse é o personagem que a gente pesquisou no livro, né? Aquele jovem projetando Guaíra. Aqui é no escritório de obras do Teatro Guaíra. O Meister, ele era engenheiro. Ele é de uma época que não tinha arquiteto, não tinha curso de arquitetura no Paraná. Para você fazer arquitetura, você tinha que ir para o Rio de Janeiro. E ele se formou em engenharia na Universidade do Paraná, né, que depois virou Universidade Federal do Paraná. E quando a gente pesquisou ele, a gente achou que talvez a obra dele tivesse uma relação entre a formação de engenharia dele, que é uma formação um pouco diferente da formação que tem hoje, que é uma formação mais generalista. Então, assim, os profissionais, eles eram formados para fazer tudo, né? Depois o mundo foi ficando mais complexo. Hoje você vai fazer uma obra, você tem 5, 6, às vezes 10 profissionais, né? E a gente achou que essa é uma frase do João Cabral de Melo Neto, que meio que explica um pouco a obra dele, né? Uma pessoa racional, modernista, né? Que vê o mundo justo que nenhum véu encobre. Então, o livro, ele foi lançado esse ano, né? Temos os autores, o Paulo Chiesa, que não pôde vir aqui, eu e a Débora. Nós dois somos arquitetos, a Débora é historiadora. Um trabalho desse você não faz só com arquitetos. Você precisa de um historiador para verificar os dados, para que o livro seja o mais preciso possível e faça jus à memória do Meister, né? Então, assim, como a gente começa um projeto desse? Primeiro, a gente foi até o acervo dele, que está na casa da família. Vocês, a maioria, acho que são estudantes de arquitetura, né? Antigamente, assim, acho que uns 15 anos atrás, quando você fazia um projeto, você desenhava no papel. Cada projeto era desenhado em folhas de papel vegetal, com caneta nanquim, e esses papéis eram originais, que podiam fazer cópias, e eram guardados. Esse material está todo depositado na casa da viúva do Meister. E esse material, eu não sei exatamente a quantidade de papéis que tem lá, mas a gente, em 7 meses pesquisando, a gente conseguiu analisar 30%. Então, assim, ele tem muito mais obras do que a gente conseguiu colocar no livro, né, desse recorte que a gente fez no livro. Dentro do acervo dele também, que veio do antigo escritório e foi para a residência, a gente tem documentos, né? Aqui é o cartaz de inauguração do Teatro Guaíra, livros. Aqui, os livros, tem livros aqui desde a década de 40 até os anos 90. Então, por exemplo, hoje você quer saber o que está produzindo na Alemanha, você liga o celular e olha. Na época, você tinha que comprar um livro, você tinha que importar um livro. Para você saber o que estava acontecendo na arquitetura europeia, você tinha que saber ler alemão ou ler francês, né? Então, todo esse material está na casa dele. Então, você folheando esses livros, você consegue ver as referências que ele tinha, que ele buscava, né? Também slides. Eu falei slides esses dias, tinha umas pessoas que não sabiam o que era. Slides o slide é um filme positivo, né? Que você projeta. Aqui a gente, mais ou menos como a gente está fazendo aqui, só que pelo computador, né? Então, esses slides que tem no escritório dele, tem desde viagens, fotos de obra. Então, ele queria conhecer a arquitetura, ele ia para a Europa, ia de navio, não ia de avião, né? E daí, nesses slides, tem toda essa memória de pesquisas que ele fez, de aulas também. Ele dava aula na Universidade Federal do Paraná. E projetos. Assim, o interessante dessa pesquisa é que a gente conseguiu ver os originais do projeto. Por exemplo, esse projeto aqui é o Teatro Guaíra. Esse não é o Teatro Guaíra que foi construído, que está lá em Curitiba, na Praça Santos Andrade. Esse Teatro Guaíra é um concurso que o Meister fez, que ele ficou em 3º lugar. Esse projeto era para ser feito na Praça Rui Barbosa. Esse desenho é de 1948. Então, assim, a gente conseguiu analisar esse tipo de material no acervo. Pouca gente
tem acesso a esse tipo de material quando vai fazer uma pesquisa. Esse outro desenho é o Palácio 29, que é a sede da prefeitura, né? Aqui tem uma marquise que não foi construída, aqui é um anexo que não foi construído. Então, isso são coisas que a gente foi achando no acervo. Aqui é um projeto de uma casa, né? A casa mobiliada, colorida com lápis de cor. Aqui uma outra casa. Essa casa aqui é para a Vila B de Itaipu, que é projeto dele também. Então, assim, isso é um projeto que ele apresentava para o cliente. Esse aqui são detalhes. Então, por exemplo, o Meister, ele projetava tudo. Hoje a gente vai fazer um projeto desse que é colocar um brise. Você vai na Hunter Douglas e especifica um brise. Na época, assim, isso aqui é anos 50, ele tinha que fazer o brise. Esse brise ele fez com tubo, né? Então, ele dimensionou o tubo, como vai fixar o tubo, qual o peso que isso vai ter. Então, é um fazer arquitetônico muito mais complexo do que a gente tem hoje. E esse edifício está até hoje em Curitiba, um pouco esquecido, com pouca manutenção, mas está íntegro, está inteiro, né? Poucas obras duram 60, 70 anos íntegras, né? Você vê que foi bem projetada e bem construída. Detalhes de porta, né? Aqui é um detalhe de uma esquadria, aliás, de uma janela. Aqui a madeira, todas as especificações. Tesoura. Então, ele ia fazer um projeto de uma quadra e ele desenhava a tesoura. Como vai funcionar a tesoura? Hoje é muito comum, a gente vai fazer o projeto, a gente elenca para o engenheiro fazer. O arquiteto ele tem que desenhar e conversar com o engenheiro fazer o cálculo. Isso tem que ser feito em conjunto. O arquiteto tem que dominar isso. Senão o projeto não fica bom. O Meister, ele mesmo sendo engenheiro, ele não fazia cálculo. Ele tinha os engenheiros que faziam para ele, que eram amigos, né? Então ele detalha, ele tinha essa possibilidade de tesoura, ele fez essa. Então isso tudo foi coisas que a gente foi encontrando no acervo. Um projeto, você tem o fluxograma do projeto, ele discutia isso com o cliente. Como que vai comunicar os espaços, que tamanho que vai ter, né? Então, assim, toda essa pesquisa para fazer o projeto. Ele também desenhava interiores, né? Esse é um desenho a nanquim dele. Parece um desenho de uma revista, assim. Ele desenhava muito bem. E como ele apresentava o projeto? Hoje a gente faz maquete eletrônica e tal, né? O Meister, ele desenhava com lápis de cor num papel escuro. Então, aqui é uma capela. Essa capela não chegou a ser construída, né? Então, ele chegava para o cliente com um desenho super bonito e mostrava essa perspectiva, né? Isso aqui é um edifício que tem em Curitiba, que é a sede da FIEP, e aqui é um teatro que pegou fogo no início dos anos 90. Então, como ele apresentou esse projeto, né? Ele fazia esses desenhos, né? Ele apresentava primorosamente. Aqui é do Guaíra, a Bombonière do Teatro Guaíra. Então, todo esse material a gente foi achando dentro do acervo, né? E assim, mas para a gente estruturar um livro como esse, a gente precisa de um historiador. Não adianta a gente querer se meter, fazer, que a gente não vai fazer certinho. Sempre tem que pegar um profissional bom que faça o que é a atribuição dele, né? No caso, eu já tinha trabalhado com a Débora em 2 livros, né? Madeira, no de arquitetura de madeira, aqueles 3, um dos volumes era teu. A gente trabalhou junto naquele projeto para o IFAM, que era para tombar 2 igrejas ucranianas aqui no Paraná. E a gente fez um guia de visitação do cemitério de Curitiba também. Isso. Que uma pessoa contratou a gente, eu fiz a parte de arquitetura, a Débora a parte de história. Eu chamei a Débora para fazer esse projeto, porque assim, o volume de material a ser pesquisado era muito grande. A Débora vai falar um pouquinho agora da pesquisa histórica. Como que é feita uma pesquisa histórica num trabalho desse? Então, eu sempre digo que o historiador, quando ele tem a felicidade de fazer uma pesquisa num acervo, e que esse acervo tem uma infinidade de informações, isso é sempre muito positivo, né? A gente sempre tem o objeto de pesquisa, mas, às vezes, não necessariamente um número de fontes, ou seja, uma documentação muito volumosa que possa trazer um maior número de dados sobre esse objeto, esse personagem. No caso do Rubens Meister, nós vivenciamos alguns momentos assim bem pontuais ao longo do processo de pesquisa. Primeiramente, nós fizemos uma pesquisa, nós solicitamos ao CREA Paraná as ARTs que tivessem
algum projeto, algum registro de projetos do Rubens Meister, né? Isso, nós conseguimos um volume de ARTs que pôde efetivamente identificar onde estão essas obras, onde elas foram construídas ou não, enfim, onde estão esses projetos. Num segundo momento, paralelamente, eu fiz uma pesquisa no Instituto de Engenharia do Paraná, já que Rubens Meister foi presidente do IEP na gestão 1963-1965, e fui efetivamente lá para ver o que eu encontrava sobre ele, né? Também consultei a Divisão de Documentação Paranaense, que traz várias publicações, jornais de época sobre o Paraná. Então, o que tinha sobre Rubens Meister? E, para minha surpresa, tinha uma pasta escrita Rubens Meister, que eles têm as pastas por assunto e por nome ou biografias. E ali eu tive a felicidade de ter o contato com o primeiro currículo ali que eu pude identificar dele, né? Então, ali ele trouxe informações ali das obras que ele já tinha construído, e tinham recortes de jornal, e tudo isso nos ajuda a construir quem é esse personagem, né? Onde está essa documentação, o que se publicou, ou na imprensa, ou o que há de publicação sobre ele. Também nós consultamos o Arquivo Público do Paraná, porque Rubens Meister, o projeto do Guaíra, foi o projeto, um dos projetos da comemoração do centenário da emancipação política do Paraná, em 1953. Então, eles têm uma documentação ali, que é a Comissão do Centenário. Então, tivemos também a possibilidade de verificar essa documentação. Então, e juntamente com os jornais, que hoje, eu digo que facilita muito para nós, pesquisadores, que a Biblioteca Nacional tem um linkzinho chamado Hemeroteca dentro do site, que tem digitalizado uma série de jornais de várias localidades, e aqui no Paraná temos vários digitalizados, e podemos ter acesso e fazer pesquisa nessas fontes. Então, tivemos um grande volume, digamos assim, documental até esse momento. Também fomos à Casa da Memória, e os meninos os estagiários de arquitetura, acho que foram no arquivo municipal para ver se tinha algum projeto, algum registro. Pois bem, nesse ínterim, a gente tem a possibilidade, isso já estava previsto no projeto, né, de consultar o acervo da família. Então, quando nós nos deparamos com o acervo, aí sim a gente pode falar o que tem aqui, né? O que Rubens Meister deixou, o que a família guardou de Rubens Meister, né? Então, tudo nos ajudou a pensar esse engenheiro, arquiteto, da melhor maneira possível e com o maior número de documentação possível. Então, aqui vocês podem ver alguns exemplares de fontes que nós, historiadores, chamamos, que hoje, né, é uma diversidade de fontes, podem ser recortes de jornal, pode ser uma carteirinha estudantil do diretório acadêmico, pode ser uma notícia numa revista de época, né, aqui, no caso, sobre o Centro Politécnico, pode ser algum diploma, ou mesmo, né, tivemos acesso ao primeiro ali o boletim de Rubens Meister do Ginásio Paranaense, aliás, do Colégio Bom Jesus, aqui embaixo no Ginásio Paranaense, notícias em jornal da Hemeroteca, da Biblioteca Nacional. E, assim, a documentação do centenário também disponível no Arquivo Público, o Mensageiro do IEP, que eram as publicações do Instituto de Engenharia do Paraná, a carteirinha do Rotary Club e uma RT. Então, a pesquisa ela foi muito interessante, porque é mais importante você reunir o maior número de informações e depois você faz o recorte daquilo que você vai trabalhar numa publicação. Então, para nós, foi muito feliz ter tido essa experiência da pesquisa histórica com um acervo, assim, em acervos diferenciados e com uma documentação vasta.
Vocês podem ver aqui também algumas homenagens, troféus que ele recebeu ao longo da sua trajetória. E aqui, essas foram as pastas que estão disponíveis na casa da viúva de Rubens Meister e que são os documentos sobre os mais diversos assuntos, né? Então, por exemplo, as pastas do Teatro Guaíra, da Rodoferroviária, do Conglomerado Banestado, da Itaipu Nacional, estão todas reunidas nessas pastas arquivo. Eu consegui ver uma por uma, digitalizar o maior número de informações possível. Então, foram memoriais descritivos, foram ARTs, foram contratos, foram tinham notas fiscais, fotografias. Então, tem muita informação nesse acervo. E, na época, eu consegui até identificava com a etiquetinha do lado, olha, tem fotografia, tem documento, tem correspondência oficial, enfim. É uma infinidade de informação que esse acervo dispõe, mas que nos ajudou muito a reunir informações sobre Rubens Meister e seus projetos. Então, assim, eu tive a felicidade, eu sempre digo que é uma felicidade, porque o historiador, que é um pesquisador, ele sempre tem essa busca pelo acervo, né? Por informações. Ter o contato com o acervo é muito positivo. Eu sou de uma geração de historiadores ainda que consultava muito em acervo. Hoje, muita coisa digital, não tem talvez essa vivência da pesquisa histórica no documento de época, no documento antigo. Então, isso foi maravilhoso. E ver extremamente a organização de Rubens Meister, de deixar tudo muito identificado, datado, isso facilitou muito o nosso trabalho no acervo da família. Esse é uma aula que ele preparou. Aqui eu não consigo, de longe, enxergar bem o que ele estava falando, mas acredito que de estruturas. Então, as aulas de Rubens Meister, boletins de Rubens Meister, temos uma infinidade de informações nesse acervo. Bom, fotografias também fazem parte do material, da documentação que ele guardou, e o cuidado que ele teve nessa festividade, nessa comemoração, foi de identificar também as pessoas que estavam nessa imagem, cada um dos fotografados, datar essa informação, que é muito importante para nós. Que muitas vezes a família guarda a fotografia, a gente tem a fotografia, ela é super interessante, mas a gente não sabe quem são as outras pessoas, aonde foi o evento, qual é a data, e isso dificulta bastante para a gente utilizar esse material. Então, ele teve um cuidado muito interessante, assim, um capricho, efetivamente, com a documentação que ele ia produzindo no seu escritório e também guardando. Daí, a gente, inicialmente, faz o máximo de pesquisa possível. Depois que a gente tem um material assim bem pesquisado, a gente estruturou o livro, né? Então, o livro ele ficou com esses capítulos. Curitiba na época de Meister, narrativa pessoal e profissional, narrativa arquitetônica, onde a gente detalhou 28 obras dele, as considerações são as conclusões e alguns textos anexos. Esse primeiro capítulo, quando a gente fala de Curitiba na época de Meister, a gente afirma nesse capítulo que o Rubens Meister ele construiu uma identidade moderna de Curitiba. Primeiramente com esse edifício aqui, que é o Teatro Guaíra, né? E depois com outros edifícios. Essa foto é bem interessante, que a gente tem o Teatro Guaíra aqui, eu não sei se todos conhecem, e aqui na frente é a universidade, na Praça Santos Andrade, né? Um dos dois prédios mais importantes de Curitiba. Então, esse grande teatro foi começado a construir nos anos 50. Isso aqui é uma revista da época, essa revista é de 60, então ele mostra assim, os carros do último tipo, os carros mais modernos de 60, né?
E aqui a grande obra que transformaria Curitiba numa cidade moderna, numa cidade contemporânea, uma cidade que estava tendo muito progresso. Era tão importante essa obra que esse arco que foi feito, esse arco que aparece na outra foto, né? Esse arco aqui, para fazer esse arco, eles tiveram que trazer um guindaste da Alemanha. Não tinha tecnologia para isso. Então, eles importaram esse guindaste da Alemanha para conseguir construir a obra. Então, você imagina, Curitiba é uma cidade bem pequena, nos anos 50, pequena mesmo, uma grande obra dessa acontecendo. Não é à toa que essa revista, quando ela vai mostrar uma cidade contemporânea, uma cidade moderna, mais ou menos assim, quando a gente vê, sei lá, Dubai, sabe? Aquelas imagens daqueles prédios. Curitiba está vendendo essa imagem. Curitiba é uma cidade contemporânea, uma cidade moderna. Ela consegue fazer uma grande obra. E várias obras dele fundaram essa ideia de Curitiba moderna. Ó, aqui a gente tem o Guaíra, o arco ainda sendo construído, né, da Caixa do Palco. Aqui a gente tem uma cidade ainda. Essa foto é legal comparar com uma foto atual. Essas casas não existem mais, foram todas demolidas e a cidade foi bem verticalizada. Mas a gente tem duas importantes obras aqui. Na foto anterior, a gente tinha aqui mais ou menos o prédio histórico da universidade. Aqui a gente tem o Guaíra, aqui a gente tem a reitoria. A reitoria foi um prédio que, quando foi construído nos anos 60, foi muito difícil Curitiba conseguir construir um prédio desse. E a reitoria é do mesmo autor do Palácio do Governo, o Azambuja, só que o teatro da reitoria eles chamaram o Meister para fazer. Então, assim, na Rua 15, em duas quadras, a gente tem dois importantes teatros da cidade, o Teatro da Reitoria e o Guaíra. Então, ele materializou essa cidade contemporânea no Paraná e Santa Catarina, né? Essa é aquela obra que eu mostrei o detalhe para vocês. Qualquer revista dos anos 50 que você abrisse, não só no Paraná, você acharia essa foto aqui, dizendo, Curitiba tem arquitetura moderna. O que era isso? Isso era uma loja de tecido, com uma parte administrativa, aqui uma casa em cima. Essa loja aqui, a loja Renault. Com esse projeto, você vê como o Meister era de uma época que não se contratava arquiteto, né? Mesmo ele sendo formado em engenharia, ele atuava como arquiteto, não tinha arquiteto na época. Ele foi o primeiro a vender projeto, porque eles compravam, sei lá, você queria construir uma casa, você contratava uma construtora, o projeto vinha junto. O Meister foi a primeira pessoa em Curitiba a montar um escritório de projeto. Eu acho que quando ele montou, a família falou, vai morrer de fome, né? Ninguém vai te contratar. Com esse projeto aqui, esse predinho, até hoje ele está inteiro, ele está íntegro no centro de Curitiba, ele pagou a lua de mel dele e começou a construir a casa, com o que ele ganhou com esse projeto, Casas Renault. Então, ó, isso aqui é um postal, isso é um postal dos anos 60. A pessoa ia para Curitiba, comprava um postal e mandava para o conhecido, amigo, sei lá. Esse postal tem o quê? O complexo da reitoria e o teatro do Meister. A reitoria, eles fizeram um concurso fechado. Chamaram 2 arquitetos para fazer o projeto, o Rubens Meister e o Azambuja. O Azambuja, ele tinha feito o Palácio do Governo. E ele ficou em primeiro lugar nesse concurso, o Meister ficou em segundo. Só que na hora de fazer o teatro, acho que foi o reitor, ele não quis o teatro do Azambuja, porque era uma sala de palestras. Ele chamou o Meister. O Meister já tinha feito o Guaíra. A primeira rodoviária de Curitiba, hoje é o Terminal Guadalupe, é o projeto dele também. Esse edifício aqui é um edifício, hoje ele é perdido na paisagem, ninguém dá muita bola para ele, mas isso aqui é um jornal, ó. O que fala aqui? Nova York tem o Empire State, São Paulo tem o Banespa, Curitiba terá o edifício Barão do Rio Branco, o maior edifício construído na época, com 24 andares. Só que os 24, ele tinha 22, eles contaram os 2 da caixa d'água, para parecer um prédio mais alto, né? Mas, então, assim, um grande prédio construído em Curitiba. Você não via referência a arquiteto nenhum. Até hoje a gente não vê. Você abre um jornal e fala assim, este prédio é projeto de fulano de tal. No jornal, diz o quê? Este projeto é de Rubens Meister. E isso aqui em 60. Então, assim, o fato de ter o nome dele no projeto, num prédio tão importante desse, as pessoas compravam.
É interessante que nesse prédio tiveram os principais escritórios de arquitetura de Curitiba durante uma época. É esse prédio aqui. Hoje ele está um pouco descaracterizado, né? Outra grande obra, né, da universidade, o Centro Politécnico. Esse projeto também é do Rubens Meister. Ele projetou, inclusive, aqui um prédio para a futura faculdade de arquitetura, que o edifício não foi feito. Esse projeto foi o maior projeto, na época, de uma universidade no Brasil. Vinha a comissão dos Estados Unidos conhecer o projeto. Ele era convidado para dar palestra fora. Esse grande projeto, né, hoje, aqui a gente tem toda a cidade em volta, a universidade tem vários prédios. A gente tem, assim, na universidade, prédios que foram construídos nos anos 90, que hoje estão completamente danificados, assim. Esse prédio, esse complexo que é dos anos 60, com pouca manutenção, até hoje está íntegro, porque é um bom projeto e uma boa obra. Esse outro projeto dele, que é a Celepar era o órgão no Estado que trabalhava com processamento de dados, né? Então, assim, o Paraná ia comprar um computador, né? Na época, assim, era uma coisa bem extraordinária, né? Nos anos 60. Quem que eles chamaram para fazer o projeto do local onde as pessoas iam manipular o computador e ficariam as máquinas? O Rubens Meister. Ele fez um grande balanço. Aqui hoje ele está um pouco descaracterizado, esse projeto. Veio 2 Boeings trazendo o computador. Nos jornais falam, pesa não sei quantas toneladas, né? O computador que acho que na época tinha capacidade menor que o celular de vocês, né? Mas era uma coisa assim, Curitiba, o Paraná estava se modernizando. Esse profissional, ele cunhou essa ideia da cidade moderna, do Estado moderno. A sede da prefeitura também, a antiga prefeitura era no Paço da Liberdade, né? Um prédio eclético, pequeno. Ele faz esse grande projeto assim. Esse que tinha um anexo aqui que não foi construído, né? Então, assim, esses grandes edifícios, parte dele ele que construiu, né? Aqui é a prefeitura, né? As marquises não foram feitas, e esse anexo, né? Foi construído apenas esse pedaço, tá? O terminal rodoviário de Curitiba também, né? A rodoviária, assim, ele fez um prédio extremamente racional, tinha que ser construído rápido, todo modular. A rodoviária é interessante, ó. Eles chamaram, nos anos 60, o Sérgio Bernardes para fazer o projeto. O Sérgio Bernardes era um arquiteto carioca, ele competia com o Niemeyer, quem era o arquiteto mais importante do Brasil. E chamaram o Sérgio Bernardes para fazer a rodoviária. Só que ele fez um prédio imenso, um arrasa-quarteirão, assim. E era muito caro, e daí eles acabaram não construindo, acabaram desistindo desse projeto. Mas ele fez uns prédios na Pontifícia Universidade Católica, em Curitiba. Então, descartaram esse projeto. Daí o IPUC desenvolveu esse projeto, né, coordenado pelo Jaime Lerner. Só que esse projeto acabou não sendo feito, e foi feito o projeto do Rubens Meister. Então, também é um símbolo de desenvolvimento da cidade, o terminal rodoviário e ferroviário moderno, né? O Banco do Estado do Paraná também, quando ele vai fazer a sua sede administrativa, pelo Meister já ter feito a Celepar, ele chama o Meister para fazer, que também tinha aqueles grandes computadores, toda a parte administrativa. O edifício do Sesc da esquina, né? Também é um projeto dele, que tem um teatro aqui, tem quadras, aquelas ações que o Sesc faz. Esse projeto, o nome dele não é Sesc da Esquina. Ele chamou Sesc da Esquina quando ele foi inaugurado, porque ele deixou toda a esquina vazia, fazendo uma praça, como se fosse um foyer do teatro, né? E o Palácio Avenida. O Palácio Avenida era um prédio que é dos anos 30, 20, 30, que ia ser demolido. O Banco Bamerindos comprou ele, ia demolir e fazer um prédio. Daí o pessoal do patrimônio foi lá, impediu, né, que o prédio era muito importante para a cidade. Eles propuseram um prédio que era colado aqui.
Daí o Meister foi lá e fez a reciclagem desse edifício. Então, assim, o grande cartão postal de Curitiba, que é o Natal, né, que acho que todo mundo conhece, a reciclagem desse edifício, né, um edifício da década de 30, para deixar ele contemporâneo e funcionar na época sede do segundo maior banco privado do Brasil, eles chamaram o Meister para fazer. Ele também pintava, né? Aqui é uma foto dele pintando em alguma praia, eu não me lembro qual que é. E quais obras ele tem no Paraná, né? Aqui é em Curitiba, Centro de Treinamento do Magistério. Aqui a perspectiva dele é a obra, né? Aqui a impressora Paranaense em Curitiba. Paraná Equipamentos em Cascavel. Essa obra é aqui. Igreja Nossa Senhora Aparecida em Rio Negro. Ele tem obras pelo Paraná inteiro. Igreja Nossa Senhora da Luz em Clevelândia. Ele fez muitas igrejas, fábricas. Esse aqui é um concurso que ele ganhou para o Colégio de Rio Negro. Ele não foi construído, né? O mesmo arco do Guaíra, né? Da Caixa do Palco do Guaíra. Aqui um teatro, né? Aqui era uma quadra. A rodoviária de Foz do Iguaçu, que não foi construída. Então, assim, muitas obras. O livro, a gente detalhou 28, né? O Centro Administrativo de Itaipu, isso aqui foi um concurso que ele ganhou também. Não foi construído, depois ele fez a Vila B, né? A Vila Residencial B. Aqui é o clube da Vila Residencial B, de Itaipu. Aqui uma das casas, ele projetou as casas também. Em Santa Catarina, ele tem a sede de Eletromotores WEG, é do Meister. A Expoville de Joinville, na época, o maior centro de exposições do Brasil, mais moderno, na hora que ele fez o projeto dele. O terminal rodoviário de Joinville, que é bem parecido com o de Curitiba, hoje ele está bem descaracterizado. Ele é um ano mais velho que o de Curitiba, ele é anterior. No Rio Grande do Sul, eu só trouxe uma. Acho que ninguém conhece, tinha umas lojas em Curitiba, chamavam lojas HM, Hermes Macedo. Tinha no Paraná, Santa Catarina, em São Paulo. Quem fazia os projetos das lojas era ele. Essa loja aqui tinha um brise, né? Daí o Hermes Macedo pede para ele tirar o brise, ele não quer tirar, daí ele tira, e daí aqui era a face oeste, começa a pegar sol, daí o Hermes Macedo reclama com ele, tá pegando sol, né? Ele falou, mas eu tinha um brise, você pediu para tirar. Ele falou, mas você não me convenceu a não tirar. Então, assim, ele sempre fala que o arquiteto é responsável por todas as ações. Mesmo se o cliente insistir para você cometer um erro, você não deve cometer o erro, porque o erro vai ser seu, nunca vai ser do cliente, né? Aqui a Débora vai falar um pouco. A gente trabalhou com essa questão das obras dele na paisagem. Depois a gente falou quem que é essa pessoa e quem que é esse profissional, né? Bom, a trajetória de Rubens Meister é bastante interessante, bastante singular, e ele nasce em 1922 e em Botucatu. Então a família dele se muda para Botucatu por questões de trabalho, e ele estando lá com os pais e os irmãos, acaba nascendo, a mãe grávida, ele acaba nascendo em Botucatu. Mas com 5 meses de vida, ele vem para Curitiba, e a família se instala na Praça Santos Andrade. Ele teve a possibilidade de estudar no Colégio Bom Jesus, no lado alemão, e lá ele conheceu uma pessoa, teve um colega de turma que o acompanhou ao longo da vida, que foi o Romeu Paulo da Costa. Mais tarde, eles vão desenvolver o projeto para o concurso do Panteão da Lapa, mas é uma amizade que começa desde os bancos escolares no Colégio Bom Jesus e se prolonga por toda a vida, né? Então ele estuda no Colégio Bom Jesus, ele vai fazer o ginásio paranaense e presta o curso de pré-engenheiro
Hoje o ginásio paranaense é o Colégio Estadual do Paraná, né? Em 1943 ele entra na Faculdade de Engenharia da Universidade do Paraná. E nessa época a universidade que nós conhecemos como Federal do Paraná não era federal ainda, né? A federalização foi no ano de 1950, então era a Universidade do Paraná. E já nesse primeiro ano de graduação, ele, Romeu Paulo da Costa, escreve esse projeto para o concurso do Panteão da Lapa, o Panteão dos Heróis. E eles vencem, né? Isso foi, para a época, algo bastante interessante, porque eram 2 alunos, né, recém-ingressados no curso de engenharia e que ganham o concurso. Então, isso, Rubens Meister, em um dos suas entrevistas ou depoimentos que ele deixou, ele diz assim: olha, isso meio que selou a minha trajetória aí, né, a minha decisão de pensar projetos, de trabalhar com projetos. Mas ele vai, ainda enquanto ele está no curso de engenharia, ele vai para o Rio de Janeiro, porque ele tem o sonho de fazer arquitetura. E a arquitetura existia na Escola de Belas Artes no Rio. Então, ele vai para o Rio de Janeiro nos meses de março, abril, se não me engano, 1943, e ele presta os exames vestibulares, faz todas as provas ali para o vestibular e decide ali que em algum momento que assim ele não teria tanta novidade, a experiência que ele tem com desenho, já que ele desenhava desde criança, não traria assim tanta novidade, talvez assim mais informação do que ele tinha à época no curso de engenharia civil. Então, por outras razões também, a questão da manutenção, a vida no Rio, que era a capital federal, então tudo isso pesa na decisão e ele volta para Curitiba e os amigos se encarregam de fazer a matrícula dele, garantir a matrícula na Universidade do Paraná. Ele volta para cá e conclui o curso de engenharia civil, se formando em 1947.